Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina em um dia muitíssimo especial. Por quê, Frei? Porque hoje nós celebramos 6 anos do Evangelho de hoje ensina. É isso mesmo, meu povo. No ano de 2020, um pouco antes ali do início da pandemia, eu fiz um propósito com Deus, uma promessa de durante um ano meditar todos os dias o Evangelho em um pequeno vídeo aqui nas minhas redes sociais. E graças a Deus deu tão certo que não ficou só em um ano. Já se foram aí 6 anos transformando tantas vidas, principalmente a minha. Eu quero agradecer a você que me acompanha há muito tempo, há pouco tempo, ou talvez você está chegando hoje aqui. Nós somos uma verdadeira família. De um jeito muito simples, muito franciscano, nós estamos aqui juntos todo santo dia para meditar e refletir a santa palavra do Senhor. Então, parabéns para você que permite que eu entre aí na sua vida, na sua casa, no seu coração e leve essa boa notícia, que é o Evangelho da salvação, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou muito emocionado, porque eu não saberia me expressar melhor sobre essa grande graça que é o Evangelho de hoje ensina na minha vida e na vida de cada um de vocês. Então, coloca aqui um comentário especial. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, se torne um membro colaborador. Se você ainda não me segue aqui no Instagram, passe a seguir também. E a cada dia nós possamos estar mais unidos na mesma fé, na mesma esperança e no mesmo amor. E hoje, primeira sexta-feira do mês, dia em que nós dedicamos uma devoção especial ao Sagrado Coração de Jesus, entregamos todo esse ano nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo, amando e adorando o seu Santo Coração. Sagrado Coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei que vos amemos cada vez mais. Sagrado Coração de Jesus, tende piedade de nós. E neste segundo dia do ano de 2026, feliz ano novo, a igreja celebra também a memória de São Basílio Magno e Gregório Nazianzeno. Santos Basílio Magno e Gregório Nazianzeno. Vamos ao Evangelho. Abra sua Bíblia em São João, capítulo 1, do versículo 19 até o versículo 28. São João, capítulo 1, do versículo 19 até o versículo 28. Que diz assim: Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: Quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Messias. Eles perguntaram: Quem és então? És tu Elias? João respondeu: Não sou. Eles perguntaram: És o profeta? Ele respondeu: Não. Perguntaram então: Quem és afinal? Temos que levar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: Eu sou a voz que grita no deserto. Aplanai os caminhos do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: Por que então andas batizando se não és o Messias e nem Elias e nem o profeta? João respondeu: Eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem és então? Povo amado de Deus, nós estamos no início do ano, onde nós muitas vezes fazemos aquele balanço interior, aquela revisão de vida. Nós começamos a colocar metas, propósitos, e muitas vezes
são quase os mesmos que nós fizemos no ano passado. Eu estava outro dia vendo uma reflexão de um pastor que eu admiro muito, gosto de escutá-lo também, quando ele dizia que nós precisamos tomar muito cuidado, para que as metas e os propósitos que nós fazemos não seja apenas uma repetição daquilo que não foi feito, porque às vezes é exatamente isso. Ano passado eu posso ter prometido a Deus que eu ia rezar mais, que eu ia ser mais fiel a Ele, e acabei não fazendo isso. Ou eu prometi para mim mesmo que eu ia ser uma pessoa mais bondosa, eu iria verdadeiramente estabelecer as minhas metas de terminar a minha faculdade, de aprender um novo idioma, de melhorar as minhas relações, de ter mais saúde física, emagrecer, fazer uma atividade física, de ter bons hábitos, como o hábito da leitura. Enfim, bons propósitos, bons hábitos. E muitas vezes isso foi sendo deixado para depois. O grande problema da procrastinação, que é exatamente esse deixar para depois. Não, depois eu faço. E o tempo vai passando, como diz o artista, né, o poeta, o tempo não espera ninguém, não espera mesmo. E aí às vezes a gente acaba somente trocando o número lá, 2025 para 2026, porque as metas e os propósitos são praticamente os mesmos. E sabe por que isso muitas vezes acontece? Porque a gente não deveria esperar o ano virar para poder tomar decisões. Existe um grande santo, um grande místico, São João da Cruz, que dizia que o demônio ele tem medo de uma alma decidida. Eu olho para mim mesmo e eu faço essa reflexão. Muitas vezes eu não consegui cumprir os meus propósitos porque eu não fui firme nas minhas decisões, nos meus objetivos, nos meus propósitos. E às vezes tudo bem porque eu não tinha maturidade para isso, eu não tinha força para isso, eu só consegui fazer aquilo exatamente. Eu não vou também entrar nessa lógica mundana da proatividade, aquilo que o Byung-Chul Han, um filósofo contemporâneo, diz, né? A sociedade do cansaço, em que você tem que fazer muitas e muitas coisas para poder ser feliz, e muitas vezes você entra nesse ciclo, né, de ter que fazer, e no final acaba infeliz. Porque o importante não é fazer muito, mas é você fazer bem feito aquilo que você precisa fazer. Eu gosto muito de uma frase, eu tenho até em uma camiseta, de São José Maria Escrivá, quando ele diz, né, que a gente faça o que tem que fazer e esteja no lugar que a gente deve estar. Às vezes a gente está fazendo alguma coisa, mas nós não estamos inteiros naquilo que nós fazemos. A gente quer estar em todo lugar, mas não está em lugar nenhum. Porque no fundo, a nossa cabeça ou está lá no futuro, ou está em algo que eu vou fazer daqui a pouco, ou está no passado, quase nunca no presente. Então, meus irmãos, minhas irmãs, eu vejo que o grande vilão, muitas vezes, é exatamente essa fuga, ou para o passado, ou para o futuro, e não viver o hoje, não viver o agora, não viver o presente. O hoje tem esse nome de presente, porque é exatamente o que Deus está dando para nós. Uma oportunidade, um novo amanhecer, uma nova oportunidade que Deus me dá para que eu possa, né, dar novos passos, reescrever uma nova história com aquilo que eu posso. Não com aquilo que eu estou vendo muitas vezes nas redes sociais, porque nem tudo que brilha é ouro. Às vezes a grama do vizinho, ela é mais verde porque ela é sintética, ela não é verdadeira, é fake, é falsa. E às vezes a gente se encanta demais porque o outro está muito belo, está muito magro, existe muito filtro.
Existem muitos aplicativos que deixam você com a pele lisinha, que deixam você muito magérrimo, né, com o cabelo muito brilhoso. Mas às vezes a vida real, os bastidores, não é assim. Então, meu povo, hoje eu queria dar uma dica para você. Eu queria que você pudesse fazer duas coisas que vão te ajudar muito nesse novo ano. E eu dou essas dicas para vocês como um pai espiritual, porque é exatamente o que eu assumi também para a minha vida, como grandes propósitos, para que eu possa melhorar, crescer, amadurecer, progredir. Primeiro de tudo, invista na sua espiritualidade. Invista na sua espiritualidade. Não para se tornar um alienado, um fanático da religião, do sagrado, não. Uma espiritualidade que transforma, que te transforma por dentro, de dentro para fora, que atinja todas as dimensões da tua vida. Uma espiritualidade verdadeiramente transformadora. E não aquilo que Marx falava, que a religião é o ópio do povo, né? A droga, quando me dopa para que eu não pense na crueza da vida. Não. Invista na sua espiritualidade, na prática da religião, mas que te transforme de fato. E o outro elemento, invista no seu autoconhecimento. Comece uma terapia. Comece a ler livros que possam te ajudar a se conhecer melhor. Às vezes a gente fica culpando o demônio, fica culpando o outro. No fundo, somos nós mesmos. Então, invista no seu autoconhecimento. Dois elementos profundamente importantes. O conhecimento de si e o conhecimento de Deus, da nossa fé, da nossa religião. Faça isso que eu tenho certeza que você vai progredir muito mais e melhor na sua vida de fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus nos dê o céu, paz e bem. E feliz aniversário para nós, família. O Evangelho de hoje ensina. Parabéns!